Graça e paz, irmãos, aula número 9 sobre batismo nas águas, dando continuidade. Hoje vou falar sobre arrependimento ou remorso, tá? Remorso foi o que teve Judas, para que fique bem claro desde o início. Mas o que é o arrependimento? Arrependimento para a salvação é uma condição de uma conversão genuína. Você não tem como se converter sem se arrepender. Aí você fala assim, então eu preciso chorar. Não. Arrependimento ele significa mudança de mente, metanoia. E eu tenho falado muito isso porque o batismo, como vimos, é início de uma nova fase. E como que você vai iniciar uma nova fase se você não renovar sua mente? A porta inicial é Cristo. Né? Jesus ele veio e falou em João capítulo 10, salvo engano, eu sou a porta das ovelhas. Porta na Bíblia indica o quê? Decisão. Com Caim e Abel foi como? Eis que o pecado jaz à porta, ou seja, e cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, está diante dos teus olhos, cumpre a ti decidir o bom caminho. Então Cristo ele falou que é a porta, ele é o início, né? Ele é o alfa, o começo, mas ele também é o meio e também é o ômega, que é a conclusão. A primeira, se você quer viajar nas escrituras, quando você vai para o livro de Neemias, você vai ver que a primeira porta que existe lá é a porta das ovelhas, ou seja, Cristo. Para você entrar no reino de Deus, ninguém vem ao Pai senão por mim, não é ninguém vai. Ninguém vem, porque Ele e o Pai são um. Então você tem que entrar por Cristo. E quando a gente viu a grande comissão, a gente viu que é uma ordem imperativa. Ide fazer discípulos, batizando-os, ensinando-os a guardar. Esse batizando e ensinando-os é um todo contínuo. Não tem como só fazer um ou outro. É necessário para o desenvolvimento da fé cristã o estudo da palavra. Vamos ver agora 3 casos onde houve conversão genuína e não houve batismo. Vamos lá? Por exemplo, Zaqueu está em Lucas 19, né? Ele estava lá no alto de uma árvore, Jesus vinha passando, e Jesus vai até ele e fala assim, Zaqueu, desce depressa, ou seja, ensinando para todos nós, humilhe-se, todo aquele que se humilhar será exaltado. Ele se prostra com o rosto em chão e fala assim, ó Senhor, ele reconheceu Jesus. Aí Jesus diz, hoje me convém entrar em sua casa. Jesus ele destruiu o templo e falou que em 3 dias o reconstruiria, falando do seu próprio corpo. Hoje você é o templo do Espírito Santo. Então quando ele fala assim, hoje me convém pousar em sua casa, dá a ideia de quê? De que ele vai habitar dentro de Zaqueu. A palavra entrou, ele permitiu que a palavra entrasse. E ali Zaqueu tem o quê? Uma metanoia, uma mudança de rota, de conduta, onde ele restitui aqueles que ele roubou em dobro, ou quádruplo, não me lembro, e ainda dá daquilo que era seu, legítimo, para os pobres. Está em Lucas 19. Você tem também o caso do cego Bartimeu, ele estava à beira do caminho. Ele recobra a sua vista, ou seja, é retirado o véu, a cegueira espiritual colocada por Satanás, e ele passa a ter a vida dele novamente. Também não é mencionado na palavra a existência de um batismo nas águas simbólico. Outra, a mulher samaritana, olha lá, João 4. Ela encontra o que? A fonte de água viva, Jesus. Aí ele falou, se eu te der desta água, ou seja, desta palavra, deste meu espírito, não vai ter como você ter sede, ter fome. E qual foi a consequência? Ela vinha por um caminho, fugindo das pessoas, buscando água no deserto ao meio-dia. Ela volta para a cidade para contar aos demais aquilo que ela viu, a grande pérola que é Cristo. Também ela não foi batizada nas águas, não consta isso. Mas ela foi batizada por aquele que viria depois de João Batista. Aquele que João disse, eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Outro caso aqui, o paralítico do tanque de Siloé. João 9, de 1 a 7. Imagina se não havia água. Ele estava lá no tanque de Siloé, que significa enviado, onde havia 5 colunas, indicando a graça de Deus. Jesus vai até aquele paralítico e ele fala assim, eu não tenho como conseguir andar, porque quando as águas se agitam,
outro vai antes de mim. Daí Jesus fala assim, ó, pega o teu leito e anda. O que Jesus está ensinando para nós? Olha, não vai ser o seu esforço, não vai ser a sua capacidade, a sua conduta. Tudo deriva da graça de Deus, a salvação é uma graça. Tito capítulo 3, versículo de 1 a 5. Você tem também Efésios capítulo 2, pode ler do 1 ao 9. Romanos 10, 9 e 10. Você vai ver sempre que a salvação é uma graça, é um dom, é um presente de Deus. E o batismo, como vimos, nós fazemos em observância ao mandamento, mas não é ele que salva. Tem que ter tido uma realidade interior antes. Vamos lá. Olha o que diz aqui. Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos quanto fomos batizados em Cristo, ou seja, imersos, submergidos, iniciados em Cristo, fomos iniciados ou batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte. Para que, como Cristo ressuscitado foi entre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Daí a importância, de nós compreendermos esse ato do batismo, aquilo que nós estamos fazendo, iniciando uma nova fase de conhecimento da vontade de Deus e de decisão interna, de abandonar o Egito, a velha vida, e prosseguir rumo ao alvo, que é Cristo, a estatura do varão perfeito. E quando eu falo que não basta confessar Jesus, é lógico, você confessa de todo o seu coração, você está salvo, aí você vai ter o processo de transformação. Mas é muito difícil você dizer assim, eu fui salvo, mas não mudei em nada. É muito difícil. Vamos ver? João 3,36 diz assim, quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, basta crer. Mas ele diz, o que porém desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O crer e o obedecer, eles estão intimamente ligados. Se você de fato creu, você foi iluminado. Se você de fato foi iluminado, você vai ter desejo de seguir a Jesus. Tem muitas pessoas convencidas ao invés de convertidas. E aí você vê, dia após dia, a ausência de mudança. Então, se você é uma dessas pessoas, eu estou aqui para dizer, Jesus te ama, mas escolha Jesus. Mas eu não consigo, o pecado me assola. Eu não entendo isso, porque a Bíblia diz exatamente o contrário. Ela diz o quê? Que aquele que é nascido de Cristo não peca. Ou a Bíblia também diz o quê? Aquele que peca é porque não resistiu até o sangue, ou seja, não resistiu com todas as suas forças. Se a Bíblia diz isso, eu fico com a palavra. Então, você pode ter certeza, clama ao Senhor. Por isso que quando ele ensina para nós o Pai Nosso, ele fala o quê? Livra-nos do mal. O problema é que muitas vezes nós não oramos, não vigiamos e caímos em tentação. Aí depois nós vamos a Cristo e pedimos perdão. Ele perdoa se nós nos arrependemos, mas ele não quer que você venha a cair para o seu próprio bem. Vamos lá. Aqui nós já lemos em Mateus 3,7, Se você não tiver a realidade interna do novo nascimento, não adianta descer as águas. Se você tem dúvida, peça a Jesus um sinal. Ele vai dar só para que você tenha convicção. Mas se você creu com seu coração e aceitou o sacrifício dele, a palavra nos garante que estamos salvos. E isso nos traz o quê? Paz. Por isso que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Enquanto você vive com base no mérito da lei, você nunca vai conseguir ter paz, porque você vai olhar o quê? Para você. Você vai ver o quão sujo você é, o quão pecador você é. Mas quando você olha para Jesus, é diferente. Ele vai ter o quê? Uma mão de graça estendida para você. Tanto que ele deu aos discípulos o ministério da reconciliação dos homens com Deus. E para finalizar, meus irmãos, eu vou ler João 13, 47 a 48, que diz: E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Você vê, Jesus nesse momento não está julgando. Pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar.
Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o julgará no último dia. E tem também 1 Coríntios 3:12, que diz: E se alguém sobre este fundamento, que é a obra de Cristo, levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia o demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Você vê, os fariseus, eles tinham o externo, limpo, bonitinho, mas é um sepulcro caiado dentro, havia morte, julgamento, falta de amor, e isso não agrada o Senhor, tá bom? Então, procure se moldar de acordo com a palavra de Deus, procure ir atrás daquilo que o Senhor tem para você, porque o Senhor tem bênçãos que você nem imagina esperando para te dar. Só que Ele não pode, enquanto você ainda ficar com as coisas de menino, enquanto você ainda não decidir renovar a sua mente para andar com Ele, não tem como Ele entregar para você. Todo pai aqui na terra não entrega uma serra elétrica para um filho, porque ele vai se machucar. As bênçãos do Senhor, se essa analogia é boa, é assim, são tão preciosas, tão poderosas, que se nós não soubermos manusear, nós podemos, ao invés de sermos abençoados, sermos prejudicados. Creia, Jesus te ama e Ele quer transformar a sua vida em toda a área. Conheça a palavra de Deus, procure segui-la e você jamais se arrependerá. Tá bom? Que Deus te ama, eu sei disso, porque a palavra diz isso, porque eu vivo isso e declaro sobre a sua vida uma vida de êxito, sobre todo o passado, sobre tudo aquilo que vinha lhe importunando, que vinha sendo causa de tropeço na sua vida. Por uma decisão que você tome agora, nesse dia de abandonar as velhas práticas, Jesus ele vai fazer o impossível. Aquilo que você não consegue fazer, Ele pode. E acima de tudo, Ele quer. Em Jesus você tem o sim e o amém do Pai. Então, errou, arrependa-se e prossiga, porque Ele te perdoa. Amém? Deus o abençoe.